Bom dia, vamos ver situação, problema, princípios e como resolver. Princípios da adição. A adição é usada quando precisamos juntar duas ou mais quantidades ou acrescentar uma quantidade a outra quantidade. Princípio da subtração. Ela é usada quando precisamos tirar uma quantidade de outra, determinar a diferença entre duas quantidades, comparar duas quantidades. Quanto falta ou quanto a mais? Princípio da multiplicação. Ela é usada quando queremos adicionar muitas vezes a mesma quantidade, em uma situação combinatória, na ideia de organização retangular, seja linhas, fileiras e colunas, e quando trabalhamos com a ideia de proporcionalidade. Já no princípio da divisão, ela é usada quando precisamos repartir uma quantidade em partes iguais e saber quantas vezes uma quantia cabe em outra. Muito bem, agora que já vimos para que usamos cada operação, vamos ver algumas palavras-chave que nos ajudam a identificar qual operação nós vamos utilizar. Então, olha lá. Na adição, algumas palavras-chave são acrescentar, juntar, somar, agrupar, adicionar, total, ganhar, mais, comprar, achar e ao todo. Na subtração, nós temos subtrair, tirar, perder, diferença, a diferença, resto, diminuir, emprestar, menos, a mais, dar e gastar. Na multiplicação, nós usamos multiplicar, dobro, dobrar. Opa, o que será dobro mesmo? Quando eu tenho a palavra dobro, eu multiplico por 2. Olha lá, triplo, triplicar. Nesse caso, quando nós vemos essas palavras, nós multiplicamos por 3. Triplo, triplicar, vezes 3. E quádruplo, vezes 4. Quíntuplo, vezes 5. E assim por diante. Outras palavrinhas, vezes, produto e ao todo. Ao todo aparece tanto na adição quanto na multiplicação, mas quando a gente monta a continha, dá para a gente identificar qual seria da adição e qual seria da multiplicação. A gente já vai ver isso. E na divisão, as palavras-chave são repartir, dividir, distribuir, parcelar, quociente, rasgar, colocar e metade. Bem, agora já temos algumas palavras-chave que nos ajudarão a resolver os problemas que nós temos na apostila. Mas como resolver? Primeiro, ler atentamente o problema. Segundo, precisamos separar as informações do problema. Precisamos verificar todos os dados que o problema nos traz. Terceiro, o que é que ele quer saber? O que é perguntado? Quarto, agora que nós já temos as informações do problema, já verificamos direitinho qual é a pergunta que o problema está fazendo, leia novamente o problema para descobrir que tipo de operação é usada. Lembre-se de buscar as palavras-chave, hein? Quinto, se há mais de uma pergunta, resolva uma de cada vez. Sexto, arme a continha. Depois, efetue os cálculos. E, por último, não se esqueça de escrever a resposta do problema. Agora, vamos a um exemplo para que a gente possa compreender melhor algumas formas de montar e de entender como montar essas operações. Então, olha aí no exemplo. Felipe e Miguel estavam jogando bolinhas de gude. Felipe começou o jogo com 38 bolinhas. No final da partida, ele ficou com 72. Quantas bolinhas ele ganhou? Então, primeira coisa, vamos pegar as informações do problema, certo? Olha lá, ele começou com 38.
E aí ele ganhou uma quantidade que a gente não sabe qual é. E no final ele estava com 72 bolinhas. Então vamos ver. Lá no problema falou que ele ganhou, então é uma conta de mais, certo? Seria se a gente tivesse como resolver essa situação desta forma. Então, eu tenho a quantidade inicial, mas eu não tenho a quantidade do meio para que eu possa somar essas quantidades. Eu tenho, na verdade, a resposta final, o resultado. Então, como que eu faço essa conta? Então, vamos pensar. Se eu pegar o 38 mais o 72, quanto será que vai me dar? Vai me dar um número maior que 100, correto? Só que a quantidade final que ele tinha não era 72? Como que o meu resultado pode dar um número maior do que a quantidade final que ele estava? Não tem como, não é verdade? Por isso, essa conta ela é de menos, é subtração. Então, vamos lá. A gente pega a maior quantidade, que é o total, tá? Então, a gente já tem o resultado total. Então, nós vamos pegar o total, vamos colocar na frente. E vamos tirar desse total a quantidade inicial, o que ele já tinha antes de começar o jogo. Aí, nós vamos conseguir descobrir quantas bolinhas ele ganhou. Vamos ver como que nós resolvemos essa operação. Então, nós temos aí 72 menos 38. Vamos relembrar, nós começamos sempre a resolver as continhas pela unidade, certo? Então, vamos lá. Eu tenho 2 menos 8. Eu tenho como tirar 8 bolinhas se eu só tenho 2? Não. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar emprestado com o meu vizinho, certo? Então, nós pegamos uma dezena emprestado. Aqui que era 2, vira 12, porque lembra, nós não estamos pegando uma unidade, nós estamos pegando uma dezena, né? Então, aqui fica 12. Agora dá para tirar? De 12, eu posso tirar 8 bolinhas? Posso. 8 é menos do que 12. Então, vamos lá. Quanto que fica 12 menos 8? 4. Aqui que era 7, emprestou, ficou 6. 6 menos 3, 3. Então, 72 menos 38 dá 34. Agora, vamos para a resposta do nosso problema. A pergunta era quantas bolinhas ele ganhou. Então, na resposta, eu tenho que colocar assim. Ele ganhou 34 bolinhas. Agora, vamos a outro exemplo. Miguel ficou com 46 bolinhas e Felipe ficou com 72. Quantas bolinhas Felipe tem a mais que Miguel? Observe aqui na pergunta uma palavrinha-chave. Olha o que ele está perguntando. Quantas bolinhas Felipe tem a mais que Miguel? Lá na nossa tabelinha de palavras-chave nos mostra isso. Olha aqui. A mais, quando eu tenho essa palavrinha a mais, eu quero saber quanto uma pessoa tem a mais, é uma comparação entre quantidades, ele entra na tabela de subtração. Então, a minha conta, ela é uma subtração. Mas vamos entender por que ela é uma subtração. Então, olha lá. Miguel tem 46. Felipe tem 72. Se eu quero saber quanto Felipe tem a mais que Miguel. Então, eu não posso passar da quantidade de Felipe, certo? O valor da diferença entre eles é menor do que a quantidade máxima que nós temos aqui, que é 72 bolinhas. Então, se eu pegar 46 e somar com 72, vai dar um número acima de 100. Então, vai dar um número maior do que o próprio Felipe tinha. Por isso que ela é uma continha de menos. Então, o que a gente precisa fazer?
Nós precisamos pegar os dados do problema. Então, o problema nos diz que Miguel tem 46 e Felipe 72. Já sabemos que é uma continha de menos. Mas tem como eu tirar 72 bolinhas de 46? Se eu só tenho 46 bolinhas, eu tenho como tirar 72? Não, né? 72 é o número maior do que 46. Então, o que a gente precisa fazer mesmo? Eu pego o número maior, que é a quantidade que Felipe tem, que é 72, menos a quantidade que Miguel tem, que é 46. Agora sim eu consigo resolver essa conta. E aí vocês já sabem como armar a continha, que a Pro já mostrou no exercício anterior. E lembre-se, se tiver que pegar emprestado para o vizinho, faça a troca e resolva a operação direitinho, hein? E lembre-se de colocar a resposta do problema, pois essa eu vou deixar com vocês para vocês treinarem. Amanhã eu corrijo e vejo se está certinho, hein? Agora vamos a mais um exemplo. Ana Júlia entrou na brincadeira e ela tinha uma caixa de bolinhas organizadas em 8 colunas e 9 fileiras. Quantas bolinhas de gude Ana Júlia tinha ao todo? Então, se a gente observar lá na nossa listinha de palavras-chave, nós vamos ver que ao todo aparece tanto nas continhas de adição quanto de multiplicação. Mas vamos entender um pouquinho em qual das duas eu vou conseguir resolver essa operação. Então, olha lá. A Pro fez um desenho aqui, mais ou menos, tá? Não tá muito bonitinho, mas eu fiz o desenho do que seria essa caixa da Júlia. Então, olha lá. A caixa dela tem 8 colunas e 9 fileiras. Então, isso daqui é uma caixa com 8 colunas e 9 fileiras, tá? Por isso que, às vezes, é bom a gente desenhar para a gente poder entender o que o problema está nos pedindo, tá? Por isso que eu coloquei também aí no nosso exercício o campo para registro. Então, olha só. Se eu pegar 8 mais 9, quanto que vai dar 8 mais 9? Vai dar 17, certo? Será que nessa caixa tem só 17 bolinhas? E aí, nós vimos também que no princípio da multiplicação, um dos princípios dele é exatamente somar quantidades iguais. Então, olha só, cada fileira que nós temos aqui possuem 8 bolinhas e cada coluna possui 9. Então, nós temos aqui a soma de muitas quantidades que são iguais, que se repetem. Nesse caso, nós utilizamos a multiplicação para facilitar a nossa conta. Então, olha lá, nós temos 8 colunas vezes 9 fileiras. Aqui agora, eu utilizo o meu conhecimento da tabuada do 8. Tá fácil, né? Vou deixar a resposta para vocês colocarem aí para mim, hein? Amanhã eu corrijo. Mas tá facinho. Agora vamos para um próximo exemplo. Luiz dividiu suas 50 bolinhas com mais 4 amigos. Quantas bolinhas cada um ficou, incluindo Luiz? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que ele dividiu com mais 4, incluindo ele, com quantas pessoas essas bolinhas foram divididas? Com 5. Lembrando lá da nossa tabelinha, e como o próprio problema já nos dá a resposta, ela está falando que ele dividiu. Então, a operação que nós vamos utilizar é a divisão, certo? Então, a gente pega o total de bolinhas que Luiz tinha, que era 50, e divide por 5 pessoas, porque é ele e mais 4 amigos. Então, olha lá, a divisão, ela é o oposto da multiplicação. Então, dá para a gente poder pensar que número multiplicado por 5 dá 50? Ai, mas se eu quiser fazer a divisão mesmo,
dividir. Eu posso fazer o desenho de 50 bolinhas sendo divididas e entregues para 5 pessoas diferentes. Quantas bolinhas cada um vai receber? E aí? A operação da divisão nós vamos ver mais profundamente no próximo mês. Será que vocês já sabem fazer? Essa eu quero ver se vocês já conhecem, hein? Vou deixar aí e amanhã a gente faz a correção. Nesse caso, você pode utilizar várias estratégias, a que for mais fácil para você, tá? A Pro quer ver como vocês compreendem a divisão, o que vocês já sabem sobre ela. Pois as demais contas a gente já está vendo, já tem um tempo, né? Agora eu quero ver, hein? Então, vamos colocar em prática o que aprendemos aqui hoje? Para isso, vocês vão resolver as situações problemas propostas na apostila complementar, da página 14 e 15. A minha sugestão é que, como constantemente nós temos situações problemas a resolver, é que vocês voltem o vídeo lá na nossa tabelinha, né, das palavras-chave e copiem essas palavras-chave em seu caderno. Assim, toda vez que vocês forem resolver uma situação problema, seja agora da página 14 e 15, ou seja em outros momentos, né, em outros dias da aula de vocês, vocês possam contar com essa tabela aí no caderno, para vocês sempre buscarem e compreenderem o que o problema está te pedindo, tá? Então, a minha sugestão é que vocês copiem, passem essa tabelinha para o caderno de vocês e depois façam os exercícios para poder treinar e compreender melhor todas as situações que foram apresentadas aqui. Agora é colocar em prática, né, pessoal? Amanhã a Pro volta com a correção e vamos ver se vocês compreenderam direitinho as aprendizagens que foram apresentadas. Eu acredito que vocês vão arrasar como sempre. E por hoje é só então, pessoal. Um beijo e até amanhã.